Os irmãos, amém? Vamos começar a lição aí. A lição, continuar, né? A lição 4, né? O poder da palavra maldita. Tá? A gente falou sobre palavras falsas, né? Que Satanás se utiliza, né? Para nos enganar. Né? Tem também palavras enganadoras. E também agora vamos falar sobre palavras condenatórias, tá? E isso está lá na página 21, tá? Só o comecinho aqui e depois a gente já vai pular para a página 22, tá bom? É o tópico 3 hoje que a gente vai estudar, tá? Palavras condenatórias. Pega a sua revista aí, tá bom? Então ele coloca aí, aqui, a primeira coisa que ele coloca, ele dá uma definição de condenar, né? Condenar é julgar e sentenciar alguém a uma pena. Olha aí. Então, se julga, você vê, né, ali se a pessoa errou, se ela cometeu, se ela é realmente culpada, e aí você condena, né? Você sentencia, né, uma pena, né, um castigo, né, para essa falta que ela cometeu, né? E foi isso que aconteceu lá no Éden. Mas por que aconteceu isso, né? Por causa das palavras, né, sagazes, né, perspicazes da serpente, né? O modo como ela arrastou, né, os seres humanos, né, Adão, Eva, ali, os representantes da humanidade, para a situação de condenação, né? E é interessante notarmos que Satanás, né, já estava condenado, né, nessa situação. Ele já tinha pecado lá, né, na eternidade com Deus. Então o que ele quis fazer, né, com aquelas palavras, né, com aquele jogo ali que ele colocou, aqueles questionamentos, né, tal, errôneos, né, aquele sugestionamento, né, o que ele quis? Ele quis arrastar os seres humanos para o estado de condenação em que ele já estava. Então, por isso que ele coloca aqui palavras condenatórias, né? É o jogo, né? Ele coloca, né, as coisas de uma forma para sempre arrastar o ser humano para a condenação e manter ele condenado. Entendeu? Porque ele já está nesse estado de condenação eterna. Então o que ele quer fazer? Levar o quanto maior de pessoas possível, né, para ele, na maldade, na malignidade dele, né, ele quer isso, né, esse é o intento dele, né. E aí o autor coloca, né, na dinâmica maldita da serpente estava a possibilidade da condenação humana, né. Se eles assentissem com a desobediência, né, que ele jogou ali para que eles caíssem, né, eles seriam condenados, né. Então, nessa sagacidade dele, né, ele havia essa possibilidade e a possibilidade acabou resultando no fato mesmo, eles foram condenados, né. Seu sim à provocação tentadora do diabo trouxe o não ao conforto do relacionamento agradável e pacífico com o Criador. Então, qual que foi a condenação, né? A primeira coisa foi a morte, né, que entrou no mundo que não era o plano de Deus, né, para isso. Né? Deus queria que o homem estivesse com ele para sempre, né? E aí entrou a morte. Por isso que ele colocou lá, no dia em que vocês comerem do fruto que eu estou dizendo para vocês não comerem, vocês vão morrer, né? E também outras coisas aqui, né, o não ao conforto do relacionamento agradável e pacífico com o Criador. Nós, os seres humanos, tínhamos um relacionamento agradável e pacífico com o Criador, o conforto desse relacionamento, né, tal. Os seres humanos podiam conviver com Deus ali, presente, assim, né, com toda, da forma como Deus realmente é, tal, e eles perderam isso, né, passaram a não ter esse relacionamento pacífico. Na verdade, o ser humano passou a ser inimigo de Deus, né, por ter se aliado a Satanás na sua condenação, né, e na sua rebelião a Deus, né, no seu pecado, né, e aí eles foram sentenciados a esse estado, né, de morte e de atrito com Deus, né? Não tem mais
harmonia, né, com o Criador, né, viver em harmonia com o Criador da vida, né. E aí ele coloca, né, que é o que a gente vai estudar aqui, irmãos, todas as áreas da vida humana ficaram comprometidas com aquela condenação, né. E aí ele coloca aqui, ele cita, né, esses três aspectos aqui, para englobar toda a área da vida humana que foi afetada. E a primeira coisa que ele coloca aí, ó, é o ambiente foi afetado, né. Deus amaldiçoa, né, a terra, né, amaldiçoa a natureza por causa do pecado do homem, né. A saúde física que é comprometida, né, com isso, né, o homem vai debilitando e chega a falecer por causa disso. E a saúde espiritual, o relacionamento com Deus é totalmente abalado por causa dessa desobediência humana, né, a ordem de Deus, e a paga por isso, né? O salário do pecado é a morte, né? Ou seja, a morte daquela vida anterior que eles tinham antes do pecado, né? E aí ele coloca o texto de Gênesis 3, do 7 ao 24, mas a gente vai estudar pormenorizado, né, tal, essas três áreas aí, tá bom? Então depois a gente lê, mas se você quiser estar mais inteirado, depois você pega. Então você pode até pausar esse vídeo aqui e ler esse texto todo, tá? Que ele dá uma amplidão, uma amplitude, né, dessas áreas aí que foram afetadas. Bom, mas a gente vai estudar separadamente, tá? Então a primeira parte aí, que a gente falou lá, que era o ambiente, né, que foi afetado, né? E aí ele coloca aí a condenação do ambiente, né, meu irmão, que a gente está estudando sobre as palavras condenatórias, tá? O sugestionamento de Satanás que acabou por arrastar a humanidade para a condenação que ele estava. Então, em primeiro lugar, não só a humanidade, mas o ambiente, né, a terra, né, foi arrastada para essa condenação. E aí, vamos lá para a parte A, tá? Na página 22, tá? Condenação do ambiente, parte A aqui, condenação do ambiente, tá bom? E aí ele dá o texto lá de Gênesis 3, abre sua Bíblia aí agora, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 14, versículo 17 e versículo 18, tá? Gênesis 3, 14, 17 e 18. Eu vou ler aqui, se você procurar aí, você pausa o vídeo, tá? E aí depois, quando você achar, você dá play de novo aí, tá bom? Então vamos lá. Versículo 14, tá? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então olha só, aqui já mostra que os animais foram amaldiçoados por Deus, por causa da desobediência do homem. Tá? Olha aí. Porquanto fizeste isto, está falando a serpente, maldita serás mais que toda a fera. Então as feras foram amaldiçoadas, mas a serpente seria mais ainda do que, né, esses outros animais. E mais que todos os animais do campo, olha aí. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, os animais aqui foram amaldiçoados, né? Aqueles que estavam além do homem no ambiente, né? na terra. Né? É o versículo 17, tá, irmãos? E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha aí. Então a terra foi amaldiçoada por causa do homem, da desobediência dele. Os animais, né, ali no versículo 14, ele diz aqui que a terra, né, foi amaldiçoada por causa dele. Né? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, olha só a mudança, né? A condenação, como mudou a vida do homem. Né? Antes ele podia ali pegar uma fruta tal e comer, não fez nada, não plantou a árvore, não cuidou da árvore, nada, era só ir lá e tirar. Agora ele vai ter que se alimentar através do esforço, das dores. Né? Olha aí. Então não vai ser algo natural, né, como era ali no Éden. Né? E é o versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, antes, né, dá a impressão de que as árvores que estavam ali no Éden, né, não tinham espinhos, não era difícil de você pegar o fruto para comer.
né? E aí ele coloca aqui nesse texto, né, espinhos e cardos também te produzirá, ou seja, agora isso vai começar a acontecer, né? E comerás a erva do campo. Então, ele coloca espinhos e cardos também é espinho também, tá? Então ele quase que repete, né, esse termo, né, para mostrar o sofrimento que vai ter que haver para que ele possa ter algo para comer, né? E também, né, os espinhos mostram a dificuldade do trabalho, né, que vai ter para que ele possa se alimentar a partir de agora aí, né, nesse estado que ele foi levado aí através da desobediência, tá bom? E aí, né, o autor coloca aí, o ambiente criado por Deus, né, o Éden, para prazer ou satisfação humana, sofreu por uma alteração profunda, né? O que mudou, né? Ele coloca aí o autor, né? Ele coloca aqui essa alteração profunda, né? Essa condenação, né? O que trouxe, o que mudou, né? Na Terra, né? No meio ambiente, né? Aí ele coloca aí o autor, em primeiro lugar, modificou o comportamento dos animais, aguçando inclusive sua ferocidade, né? Os animais ficaram ferozes, ficaram hostis, né? Uns aos outros e ao homem, né? Então dá a impressão de que Deus, quando criou o homem, criou os animais, não os criou para que eles fossem ferozes, hostis, né? Ali parecia que havia uma harmonia e isso foi quebrado por causa da desobediência do homem, né? Segunda coisa, né? Ele modificou a dinâmica das lavouras, né? A abundância de pragas. Então ali no Éden não tinha praga nenhuma, o homem podia ir comer e tal, ficar ali, Deus cuidava de tudo, né, tal. E aí, né, os gafanhotos, outras pragas, né, tal, ele teria que lidar com isso, né? E também a terceira coisa, né, influenciou consideravelmente na temperatura e ciclo das chuvas, né? Então, dá a impressão que quando Deus, né, ele criou ali no Jardim do Éden, não tinha nada disso. Não tinha tempestades, não tinha cataclismos, não tinha terremoto, não tinha desequilíbrios ambientais, nada, né? A Terra foi criada com uma harmonia ali. E depois do pecado, né, aí sim, através da condenação do homem, da paga pela atitude pecaminosa dele, o salário que ele recebeu foi isso aí, né? Como a gente sempre coloca lá. Qual que é o salário do pecado? A morte, né? Então a morte daquele ambiente de antes, né? Também podemos colocar assim, fazendo uma comparação com o texto que fala especificamente da morte espiritual, tá? Então você vê aí que como o ambiente foi afetado, né? A condenação do homem, como afetou o ambiente em que ele iria viver, né? A partir dali. Então, é isso, tá? E aí, parte B, tá bom? Desse tópico 3, tá? Palavras condenatórias. Aí ele vai falar sobre a condenação da saúde física, tá bom? Olha aí. Vamos ler, tá? A gente vai ler agora. Pega a sua revista aí, a gente vai ler esse tópico, tá bom? O tópico B, tá? Se você não tá com a revista aí, pausa o vídeo e pega lá para você acompanhar, tá bom? Olha aí. As doenças e a morte tiveram entrada ao mundo devido à legalidade recebida do homem por meio da tentação queda. O Senhor havia dito que no dia que comessem, né, dessem ouvido ao diabo, certamente morreriam. Olha aí, está lá em Gênesis 2,17, tá? A gente já viu isso daí. Isso não se refere apenas ao passamento, mas à fragilização do corpo, conforme descrito em Eclesiastes 12, do 1 ao 7, tá? Então, olha aí, a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que ver é que a morte, né, teve entrada no mundo através da desobediência. Por quê? No dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Então, se vocês não comerem, vocês vão morrer? Não. Vocês vão continuar vivendo. Você vai ter acesso à árvore da vida. Você comendo o fruto dela, você vai viver para sempre. Depois que o homem pecou, o que aconteceu? Aí o Senhor o expulsou, né, do jardim e
né, pôs ali uma espada para que bloqueasse, para que o homem não chegasse à árvore da vida. Né? Então a morte, né, a perda da saúde, né, que você vai ali perdendo, envelhecendo, e aí depois você morre, veio como uma condenação por causa do pecado. Não era o plano de Deus inicial que isso acontecesse, tá? Que um dia o homem morresse, não. Né? E aí ele cita aqui o texto, né, de Eclesiastes 12, do 1 ao 7, né, que é um texto muito bonito, né? Ele fala de um tema muito complicado, mas abre aí sua Bíblia, tá? Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes, capítulo 12, do 1 ao 7, tá? Em que ele vai falar sobre essa velhice, né? Sobre a perda, né? da saúde, do vigor, né? E aí você vai envelhecendo, perdendo a saúde cada vez mais, e aí você falece, né? Morre. Se não acontecer nada com você além disso daí, você morre de velhice e tal, ninguém vai conseguir viver eternamente, mesmo que tenha uma boa saúde. Então esse texto é um texto muito impactante, muito... Salomão ele coloca com uma... sabe, uma poesia, né? Essa coisa do homem, essa condição mortal do homem, né? Olha só, vamos ler aí, ó, Eclesiastes 12, tá? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Olha, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes. Olha aí, né? O homem que outrora era forte, aí vai começando a encurvar, né? Pela velhice, né? Pela a debilidade dos ossos, né? E cessarem os moedores, né? Por já serem poucos, né? Ou seja, os dentes, né? Que se enfraquecem e caem, aí você tem dificuldade na mastigação, né? E se escurecerem os que olham pelas janelas, né? Se escurecerem os que olham pelas janelas, ou seja, né? Vai perdendo a visão, né? Vai ficando enfraquecida, né? E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, né? Como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa um cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele usa até o termo, né, que Deus aplica lá ao homem, né, dizendo que você vai você vai trabalhar, né, e depois você vai voltar ao pó, porque do pó, né, foste formado, né. Ele usa também o mesmo termo que é aplicado lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus está sentenciando o homem ali a deixar o Éden ali, né? Então você vê, irmãos, ele vai descrevendo aqui, né, a velhice, a perda, né, do vigor, da saúde, e aí depois ele coloca, né, que o homem volta ao pó, né, vai para o seu lar eterno, né? Então olha aí, irmãos, que tremendo esse texto aí, né? Um texto muito emotivo, né? Emocionante, né? Tal, falando sobre a mortalidade do homem, né? E que veio, né, através do pecado. Tá bom? Então, parte B aí, tá? E aí agora a parte C, tá bom? Parte C aí, condenação espiritual. Tá? Então o homem, qual foram as três condenações? Ele afetou todas as áreas da vida humana. A primeira coisa foi o ambiente que foi afetado, né? Foi modificado pelo pecado.
depois a condenação da saúde física, né? Que o homem vai perdendo vigor, perdendo a saúde e depois acaba morrendo. E aí a condenação espiritual, né? O que aconteceu com o homem por causa da atenção dada ao sugestionamento diabólico, né? Então, a primeira coisa que aconteceu, né? Perdeu a comunhão com Deus, né? Os momentos que parava para falar com Deus e ouvir a sua voz foram-lhe subtraídos, né? Ou seja, Deus sempre aparecia no Éden, né? Na viração do dia para conversar com o homem, aí, como é que tá, tal. Isso acabou, né? Perdeu a comunhão com Deus, né? E, em segundo lugar, foi expulso do jardim. Foram totalmente privados do ambiente de alegria e paz existentes anteriormente, né? Ou seja, toda aquela harmonia que existia no jardim, né, a facilidade da vida que havia ali, tal alegria, né, foi totalmente perdida com a condenação espiritual. Ou seja, eles perderam, né, o contato íntimo com Deus, né, que é a vida, né, e também perderam as facilidades da vida com Deus, né, que era estar ali no jardim e ter todas as coisas que Deus havia preparado para eles, tá? E aí aqui no segundo parágrafo aqui da parte C, bom, pega aí sua Bíblia, ou sua revista, tá? Ele coloca assim, ó, vamos ler, tá? Segundo parágrafo aí da parte C, condenação espiritual. Através de uma outra palavra, né, o Evangelho, as boas notícias da parte de Deus, somos informados e persuadidos a receber a graça de Deus, que é poderosa para restaurar todas as áreas da existência humana. Olha aí, né? Então você vê tudo aquilo que aconteceu, né, foi, né, e está sendo restaurado por aquilo que Jesus fez, o segundo Adão, e nós podemos receber isso através do Evangelho, tá? E ser restaurado, né, todas essas áreas através do que Jesus conquistou na cruz, né? O processo está em andamento e um dia a natureza não mais gemerá, pois terá alcançado a redenção. Olha aí. Então, Deus está já realizando esse plano, já colocou em marcha esse plano e aí logo logo vamos ter a redenção total, né? E aí ele cita o texto de Romanos 8:18, vamos abrir lá. Romanos 8, do 18 ao 23, tá? Romanos 8, do 18 ao 23, tá bom? E perdão, 18, tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, né, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui ele coloca, né, a criação, né? Eles estão ali com uma expectativa, né, da manifestação dos filhos de Deus, né? Quando Deus realmente terminar a obra em nós, né, e aí ela também ser abençoada por isso. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, olha aí, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, né? Adão. Né? Na esperança de que o pecado, né, de Adão, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então olha só, a natureza foi corrompida, né, por causa do pecado, né, e está servindo a essa corrupção, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha aí, como a natureza sofre, né, por aquilo que aconteceu lá no Éden. Ela geme, né? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós sabemos o que vai acontecer, a restauração de todas as coisas quando Jesus vier aqui e reinar aqui, né, nesse mundo, né, tal, como todas as coisas vão ser restauradas. Então, às vezes a gente vê, meu Deus, esse mundo, né, será que ainda tem como, né, a gente
restaurar isso, sim. Isso vai acontecer quando Jesus vier reinar aqui, né? E aí, aqui na Bíblia explicado, tem um texto aqui explicando melhor esse trecho das Escrituras, tá? E aí ele coloca aí, né? No versículo 19, né? Notemos que no versículo 19 a palavra criatura deve ser criação, olha aí, porque a ardente expectativa da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Ou seja, né? A natureza espera, né? Com essa expectativa, né? Alta, né? Com essa ansiedade, né? A manifestação dos filhos de Deus. E aí ele coloca aí, ó, dando-nos a entender que no milênio, né? Quando Jesus estiver reinando aqui 1000 anos, aqui quando Satanás for preso durante esses 1000 anos, os seres irracionais não mais se atacarão mutuamente. Olha aí. Então a ferocidade que foi ali aguçada, né, por causa do pecado do homem, não vai mais acontecer no milênio, né, que era o que Deus tinha planejado. Isso está lá, ó, em Isaías 11:7. Abre aí, ó, Isaías 11:7, que fala sobre isso, né? Olha só. Se você não achou aí, pausa o vídeo e procura lá. Isaías 11:7, tá? Olha só, já vou ler aqui. A vaca e a ursa pastarão juntas, olha aí. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Olha só, que tremendo que vai acontecer aí, né? Ou seja, os animais não serão mais ferozes nessa época, né? E também isso é dito lá em Isaías 65. Abre lá Isaías 65. 65:25, tá? Pra você achar aí, pausa o vídeo, tá bom? Isaías 65:25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, olha aí. E o leão comerá palha como boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha aí, que tremendo que vai acontecer, né? E aí ele continua aqui, ó, pois esses seres oprimidos esperam um tempo futuro, o tempo da manifestação dos crentes como filhos de Deus, né? Ou seja, né? Como assim, né? Da manifestação dos crentes como filhos de Deus, né? Isso está lá descrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, tá? Abre não? Olha aí, amados, se você não achou, pausa o vídeo aí, procura lá e vamos ler, tá? Mas procura lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha aí. Então, ao final, né, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós recebemos o corpo glorificado, né? E poderemos ver Jesus como Ele realmente é, e Ele vir reinar aqui nesse mundo durante 1000 anos e restaurar todas as coisas, né? Nós, né, estaremos aqui também vivendo, e a natureza, né, será transformada por toda essa transformação que o Senhor fará em nós, e através também da transformação dele estar reinando fisicamente aqui, cuidando desse mundo. Então todas as coisas vão ser restauradas, e a natureza geme, ela quer isso logo. Ela quer sair desse estado de condenação que o homem mergulhou ela. Então o Senhor Jesus já começou a fazer isso lá na cruz do Calvário, começou a restaurar todas as coisas. Através do Evangelho nós já temos conhecimento disso, de tudo isso que vai acontecer e tal, e depois isso vai realmente acontecer de fato, quando ele realmente voltar, destronar Satanás aqui desse mundo, né? Que o mundo jaz no maligno, prender ele por 1000 anos, e aí todas as coisas vão ser restauradas. E a natureza, os animais, né, serão apaziguados, né? E vai ser tremendo isso, amém, irmãos? Então,